com isto, garoto. Quando eu ficar rico, eu vou te pagar. Um menino pobre prometeu: eu vou te retribuir quando eu ficar rico. Lucas tinha acabado de perder os pais. Estava com fome e sem ter para onde ir. Dona Teresa Almeida o acolheu e o alimentou, apesar do que os vizinhos comentavam. 20 anos depois, aquele gesto de bondade voltou quando ela menos esperava e mudou tudo. Antes de continuar, se esta é a sua primeira vez assistindo a um dos nossos vídeos, a gente vai adorar se você se inscrever. O seu apoio significa muito e ajuda o Dose de Conhecimento a trazer histórias ainda mais fortes. Agora, vamos começar. E se você está assistindo pelo Dose de Conhecimento, guarda isso. Histórias assim não são só entretenimento. Elas lembram, às vezes de um jeito doloroso, às vezes de um jeito bonito, que escolhas pequenas podem ecoar por décadas. A chácara ficava bem no limite do município, onde o asfalto terminava e a estrada de terra assumia. Não era grande nem chamativa, apenas terra suficiente para manter uma mulher ocupada do amanhecer ao anoitecer. Dona Teresa trabalhava ali sozinha havia anos. As cercas pendiam, o telhado do galpão cedia num canto. Mesmo assim, as fileiras estavam retas e o chão seguia vivo, porque ela se recusava a deixar aquilo morrer. Dona Teresa aprendeu do jeito mais duro que a terra parecia um ser vivo. Se você ignora por tempo demais, ela fica quieta de um jeito que dá sensação de traição. Mas se você cuida, mesmo com mãos cansadas e a despensa vazia, ela devolve, não por generosidade, e sim porque lembra de quem lutou por ela. Numa tarde, enquanto puxava um balde na bomba d'água, ela notou um movimento perto das árvores. Não era bicho, era lento demais, inseguro demais. Ela pôs o balde no chão e esperou. Um menino apareceu. Não devia ter mais de 10 anos. Braços finos caídos, camiseta endurecida de suor seco. O tênis tinha rachaduras nas laterais. O cabelo parecia ter sido cortado por alguém sem tesoura, torto, apressado, sem cuidado. Ele não correu quando a viu, só ficou ali, com os olhos indo de um lado para o outro, como se esperasse ser enxotado. "O que você está fazendo na minha terra?" Dona Teresa perguntou. "Eu não estou roubando, não", ele disparou. "Eu só me perdi." Ela não respondeu na hora. Observou o menino do mesmo jeito que observava o céu antes de uma tempestade, buscando sinais que diziam a verdade sem precisar de palavra. Sujeira debaixo das unhas, lábios pálidos, joelhos marcados por roxos antigos e um tremor leve nas mãos que não era só medo. A fome se mostrava em detalhes pequenos, quando você já tinha visto de perto. "Como você chama?" "Lucas." "E de onde você veio?" Ele apontou para a estrada. "De qualquer lugar, menos de lá." Dona Teresa não insistiu. Não perguntou dos pais, não perguntou de escola, não perguntou da dor que faz uma criança preferir árvore a gente. Só assentiu uma vez, como se entendesse um idioma que muita gente fingia não escutar. Mandou o menino sentar na varanda enquanto ela terminava o serviço. Ele obedeceu como quem aprendeu, cedo demais, que obedecer era um jeito de sobreviver. Quando voltou, ela colocou um prato na frente dele. Feijão, um pedaço de pão de milho, nada de especial. Lucas comeu como quem tem medo de a comida sumir se ele diminuísse. Ele só levantou os olhos quando percebeu que ela o observava. O rosto dele apertou de vergonha e ele pediu desculpa com a boca cheia. "Você está doente?" ela perguntou. Ele balançou a cabeça, hesitou e respondeu: "Às vezes." Era o tipo de resposta de criança que aprendeu que falar toda a verdade deixava adulto desconfortável, e adulto desconfortável podia virar adulto bravo. Naquela noite, ele dormiu num cobertor dobrado perto do fogão. Dona Teresa não ofereceu cama, não por crueldade, e sim porque não queria prometer o que o mundo poderia puni-la por prometer. Ela já tinha visto boa intenção virar papelada, acusação e uma crueldade silenciosa disfarçada de preocupação. De manhã, ele ainda estava ali. No terceiro dia, ele parou de perguntar quando devia ir embora. Dona Teresa nunca disse: "Você pode ficar." Apenas começou a dar tarefas pequenas. "Carrega isso. Segura aquilo. Senta aqui. Presta atenção." Semanas passaram. Depois, meses. Lucas virou parte da chácara do mesmo jeito que o mato vira parte do terreno. Quieto, insistente, sem pedir licença. Só que, ao contrário do mato, ele não sufocava nada. Ele ajudava. Aprendeu o lugar sem que alguém ensinasse. Observava onde Dona Teresa pisava para não pegar tábua solta. Lembrava onde ela guardava os pregos bons. Entendia quando era melhor não fazer pergunta. E Dona Teresa, sem dizer em voz alta, começou a trabalhar como quem já não estava mais sozinha. Quando a comida apertava, ela comia menos. Empurrava mais pão de milho para ele e bebia água como se fosse refeição, fingindo
fingindo que o estômago não reclamava. Lucas percebeu, não de primeira, mas logo, e começou a fingir que estava satisfeito, deixando um pedaço de pão para ela comer depois. Quando ela entendeu, brigou uma vez. "Não vem bancar o bonzinho comigo", disse, batendo o dedo na mesa. "Você come o que está no prato." Ele baixou os olhos. "Sim, senhora." Depois, ela amoleceu. Não com discurso, mas com uma segunda concha de feijão colocada no prato dele quando achou que ele não estava vendo. A sobrevivência criava regras próprias, e o carinho muitas vezes chegava disfarçado de teimosia. Num inverno, Lucas ficou doente. Febre alta, bochechas queimando, respiração curta. Veio rápido, como a doença vem quando um corpo viveu tempo demais, com menos do que precisava. Dona Teresa tentou chá primeiro, depois oração, depois desespero. Vendeu ferramentas que usava havia anos, ferramentas que as mãos dela reconheciam como velhas companheiras. Andou quilômetros para comprar remédio, com a bota gastando, o peito ardendo no frio. O farmacêutico não sorriu, não fez desconto, só pegou o dinheiro e viu ela sair mancando, como se não fosse problema dele. Naquela noite, Lucas tossiu até doer o peito. Quando a tosse não o deixou dormir, ele sussurrou: "Quando eu ficar rico, eu vou te pagar." Dona Teresa ficou sentada na beira da cadeira, coberta com um xale com cheiro de fumaça, olhando para ele como quem escuta algo doce e bobo ao mesmo tempo. Ela sorriu, cansada, mas de verdade. "Você se concentra em melhorar", disse. "A vida cobra as dívidas do jeito dela, na hora dela." Ela não imaginava o quanto aquilo era verdade. Lucas cresceu no ritmo da chácara como uma música que entra no corpo depois de tanto ouvir. Se Dona Teresa levantava, ele levantava. Se ela parava, ele esperava. Aprendeu a tirar a sujeira do feijão, a sentir a terra pelo cheiro, a distinguir chuva de vento pelo jeito que os pássaros subiam. Falava pouco, observava muito. Isso agradava Dona Teresa, mas não agradava o município. Depois de um ano, apareceu gente da escola e do conselho tutelar. Perguntas, formulários, olhares atravessados para o menino que não era dela. Uma mulher dizia provisório como se fosse ameaça, outra dizia correto como se fosse arma. Dona Teresa assinava o que dava, respondia o que precisava. Mentia só quando a verdade levaria Lucas embora. Quando o lanche virou problema, ela embrulhava biscoitos em pano. Quase nunca tinha dinheiro para fruta. Então cortava cenoura em formatos pequenos e dizia que era doce da roça. Lucas sorria, mas o sorriso durava pouco, porque ele entendia o preço daquele faz de conta. O tênis dele se gastava mais rápido do que ela conseguia trocar. Ela costurava a sola de madrugada, com os dedos duros, a agulha furando a pele. Ela quase não sentia mais. Dor virou ruído de fundo, como o vento. A chácara envelheceu com ela. As estações passaram. Lucas ficou mais alto, os ombros abrindo. A voz dele mudou aos trancos, rachando como madeira sob pressão. Aprendeu quais mourões aguentavam e quais só pareciam aguentar. Aprendeu onde o terreno encharcava primeiro e onde o milho resistia mais. A terra criou ele tanto quanto Dona Teresa, mas a cidade observava. Falavam baixo no mercadinho, na igreja, no posto de gasolina, aquele tipo de conversa de quem quer se sentir parte sem assumir responsabilidade. Alguns chamavam Dona Teresa de boa, outros chamavam de ingênua, e uns poucos chamavam de coisa pior. Ninguém ajudava. A única que às vezes aparecia era Dona Irene, uma viúva que morava a uns 3 quilômetros, com olhar duro e língua mais dura ainda. Chegava com um pote de geleia e dizia que era sobra. Dona Teresa nunca agradecia em voz alta, porque gratidão deixava a gente exposta. Mas na semana seguinte, deixava uma cesta de ovos na varanda da viúva. Troca justa, orgulho intacto. Lucas reparava em tudo, os cochichos, os olhares, o jeito como a esposa do pastor tocava o ombro dele leve demais, como se ele fosse uma mancha que podia passar. Ele engolia a raiva como algumas crianças engolem o medo, com prática. Nas raras tardes em que Dona Teresa se permitia sentar, Lucas perguntava como tinha sido a vida dela antes da chácara. Ela não entregava muito, só pedaços. "Meu pai me deixou essa terra", disse uma vez. "Não deixou dinheiro, não deixou conforto, deixou isso aqui. Você se arrepende?" Lucas perguntou. Ela encarou o pasto, semicerrando os olhos contra o sol. "Arrependimento é luxo", respondeu. "Tem gente que pode pagar, eu não posso." Essa frase ficou com Lucas mais do que qualquer lição da escola. Quando Lucas fez 13 anos, achou um livro velho num caixote de doação atrás da igreja. Era sobre máquinas, sistemas, como as coisas funcionam. Ele levou para casa como se fosse ouro. Dona Teresa arqueou a sobrancelha. "Vai consertar meu trator com isso?" Lucas sorriu tímido. "Talvez", e consertou. Não porque tivesse peças, não tinha, mas tinha
cabeça. Desmontava, limpava, montava de novo. Estudava como quem tentava construir uma saída do nada. E cada vez que uma ferramenta girava ou um motor engasgava e pegava, acendia nele uma luz que não acendia desde o dia em que ela o encontrou perto das árvores. Dona Teresa percebeu, e isso assustou, porque esperança era perigosa num lugar que mal se sustentava. Esperança fazia a gente olhar para o horizonte e esquecer que o chão podia ceder. Então, quando Lucas tinha 15 anos, um sedã preto desceu a estrada de terra e parou no portão. Dona Teresa sentiu antes de ver. O ar mudou, os pássaros calaram. Até o vento pareceu cuidadoso. Um homem desceu do carro, postura rígida, cabelo grisalho, olhos afiados. Usava um casaco bom demais para a poeira de estrada e carregava o corpo como quem está acostumado a portas se abrirem antes de ele tocar. Lucas ficou duro. "É meu avô", disse. A mão de Dona Teresa apertou o cabo da enxada. Não como arma, não exatamente, mas porque o corpo dela precisava segurar alguma coisa firme. A conversa aconteceu na varanda. Palavras jurídicas, guarda, anos perdidos, sangue, uma vida que Lucas deveria ter. A voz do avô era controlada, não agressiva, mas tinha uma certeza que embrulhava o estômago. Ele falava como se o mundo fosse contrato e todo mundo estivesse devendo. O avô não pediu desculpa, não agradeceu, só disse: "Isso acaba hoje." Dona Teresa ouviu sem cortar. Deixou ele falar porque gente assim gosta do próprio som. Então Lucas olhou para ela, com o medo escancarado, e Dona Teresa sentiu algo abrir por dentro. Não era dor pura. Era como luto chegando antes da hora. Ela assentiu. "Vai", disse. "Não desperdiça uma chance que foi feita para você." Os olhos de Lucas encheram. Ele tentou engolir, tentou ser forte, mas era só um garoto. E garoto não deveria precisar ser forte daquele jeito. Abraçou Dona Teresa com força, os braços tremendo. "Eu não vou esquecer", disse. "Eu prometo." Dona Teresa colocou um papel dobrado na mão dele. O nome dela, o endereço da chácara. Letras bem feitas, como se isso segurasse o mundo no lugar. "Para garantir", disse. O avô assistiu aquilo como se fosse sentimentalismo desnecessário. Limpou a garganta, impaciente. Lucas desceu à varanda. Dona Teresa viu ele entrar no sedã. Ele não olhou para trás de início, depois olhou. E quando os olhos se encontraram, ela forçou um sorriso. Porque se chorasse, ele podia ficar. E se ficasse, talvez nunca fosse embora. O carro foi embora levantando poeira, engolindo o barulho dos passos, engolindo aqueles anos como se tivessem sido só um desvio. Depois disso, o silêncio caiu pesado. Dona Teresa trabalhou mais, as costas mais curvadas. No começo colocava 2 pratos na mesa sem perceber, depois se corrigiu. Passou a falar mais com o cachorro. Depois o cachorro morreu de velho e a casa ficou ainda maior. O tempo não curava, como o povo gosta de dizer. O tempo só empilhava camadas. A ausência de Lucas virou uma delas. Anos passaram. Às vezes Dona Teresa ouvia um boato sobre ele. Alguém dizia que tinha visto o rapaz de terno na cidade grande. Outro falava em escola boa. Outro inventava viagem para fora. Parecia lenda. Parecia conversa para o mundo parecer justo. Dona Teresa não perseguia boato. Ela não tinha força para perseguir nada além do nascer do sol. Mas Lucas não esqueceu. Não tinha como. A vida dele virou tela dividida. O mundo polido que o avô exigia e a chácara simples que tinha salvado sua vida. A casa do avô não parecia em nada com a de Dona Teresa. Cheirava a madeira lustrosa e a controle. Tinha quarto de mais e calor de menos. A comida era perfeita e sem gosto. Os lençóis eram macios e estranhos, como se ele não merecesse encostar. Na primeira noite, Lucas ficou olhando o teto, com saudade do fogão estalando, do vento entrando pelas frestas, do conforto de um lugar que não fingia. No dia seguinte, o avô apareceu na porta como juiz. "Você vai ter oportunidades", disse. "Não vai desperdiçar e não vai envergonhar esta família." Lucas concordou com a cabeça, mas por dentro algo endureceu. Ele aprendeu rápido que dinheiro não era conforto. Dinheiro era controle, mais limpo, mais silencioso e às vezes mais sufocante do que a pobreza. O avô o colocou numa escola onde adolescentes usavam relógios que valiam mais do que a caminhonete de Dona Teresa. Na primeira semana, Lucas ficou quieto. Na segunda, alguém zombou do sapato antigo. Ele não brigou, só sorriu, educado. Depois chegou em casa e estudou até os olhos arderem, porque ele tinha aprendido na roça que raiva custa caro, mas foco rende. Virou o aluno que o professor elogia e colega detesta. Aprendeu matemática como ferramenta. Aprendeu sistemas como mapa para sair de armadilha. Aprendeu a falar como quem pertence, mesmo quando não pertencia. E de noite, pegava o papel com o endereço de Dona Teresa. Abria com cuidado e passava o dedo nas letras
apenas como se fosse oração. Quando fez 18 anos, o avô ofereceu um acordo, um fundo, um futuro, disse. Mas você corta vínculo com aquela mulher. O coração de Lucas falhou um segundo. Ela não é aquela mulher, ele respondeu, antes de se controlar. Os olhos do avô ficaram mais duros. Você vai fazer o que for necessário. Lucas baixou o olhar e disse, baixo, firme, eu vou fazer o que é certo. Foi a primeira vez que o avô pareceu realmente surpreso. Lucas não ganhou o fundo naquele dia. Não ganhou aplauso, ganhou silêncio. E silêncio de gente poderosa muitas vezes significa que a guerra está chegando. Mesmo assim, ele continuou. Ganhou bolsa, estagiou, trabalhou o dobro, porque sabia o que era não ter nada. Aprendeu a negociar, a construir, a achar mentira escondida em frase bonita. E repetia para si, em noites sem sono e salas frias, quando eu puder, eu volto. Só que a vida não andava em linha reta. Conforme Lucas crescia, descobriu um lado mais escuro do mundo do avô. Não era só dinheiro, era influência, construtoras, políticos locais, fiscais que esqueciam certas coisas pelo preço certo, mudanças de zoneamento aprovadas em conversas fechadas, terras pressionadas não por estarem irregulares, mas por serem valiosas. Lucas viu contratos que cheiravam errado, assinaturas repetidas demais, acidentes que sempre favoreciam as mesmas pessoas. Até que, numa reunião com homens que sorriam fácil demais, alguém citou, sem importância, um número de matrícula, lote 17B. Lucas gelou, porque ele lembrava do calendário na cozinha de Dona Teresa, das datas circuladas, das anotações no canto. Lembrava do desenho da varanda, do cheiro de terra molhada. Ele não falou nada na reunião, só escutou. Depois voltou ao escritório, fechou a porta e ficou encarando a parede, como se a parede pudesse responder. Pediu documentos, puxou mapas, rastreou mudanças de propriedade, 5 anos, 10. E o padrão gritou. Estavam sufocando pequenas chácaras, empurrando infrações, oferecendo compra para quem estivesse desesperado. Só que Dona Teresa não era desesperada do jeito que eles precisavam. Dona Teresa era teimosa, então eles apertaram mais. Quando ela já estava perto dos 70, caminhonetes passaram a aparecer com frequência. Homens de bota limpa ofereciam números que pareciam bons, mas soavam sujos. Ela recusava todos. Vizinhos venderam. O entorno mudou. Placas surgiram. Fiscais com prancheta rodearam o galpão. Bateram em tábua. Circularam coisas que ela não entendia e não explicaram. Cartas vieram. Irregular. Risco. Infração. Depois, uma notificação judicial. Na cidade diziam que ela devia ter vendido antes, que lutar não adiantava. Dona Teresa continuou plantando, porque parar de plantar seria admitir derrota, e ela não sabia fazer isso. Só que a briga começou a cansar. Em algumas noites, ela sentava na varanda com um cobertor nos joelhos e olhava na estrada. Não porque esperasse alguém, mas porque a estrada era a única coisa que mudava. Às vezes imaginava Lucas voltando por ali, depois se irritava consigo mesma. A vida não é assim, sussurrava no escuro. As juntas doíam, a mão travava, a alavanca da bomba parecia mais pesada a cada mês. Mesmo assim, ela seguia, porque a terra era a única testemunha em quem confiava. A data da reintegração estava circulada de vermelho no calendário. Ela encarou por muito tempo, depois fechou o caderno. Ela não chorou naquela hora. Chorou mais tarde, sozinha, onde ninguém chamaria de fraqueza. Na manhã da reintegração, acordou antes do sol, como sempre. Costume não respeita tristeza. Passou café com a mão tremendo. Tratou as galinhas, mesmo sem ter certeza se ainda seriam dela ao fim do dia. Andou pelo terreno uma última vez, passando os dedos nas folhas, pedindo desculpa como se a plantação entendesse. Depois sentou na varanda e esperou. A comitiva chegou no fim da manhã, nem cedo o bastante para ser humana, nem tarde o bastante para permitir esperança. 2 carros do município vieram primeiro, as rodas mordendo a beira do roçado. Depois um caminhão, depois uma van branca, vidro escuro. Os motores ficaram ligados. A poeira subiu e caiu sobre a plantação como ofensa. Dona Teresa ficou perto da varanda, mãos juntas à frente do corpo, olhando os homens descerem. Reconheceu um fiscal, mesma prancheta, mesma cara de tédio. Ele evitou o olhar dela e falou com o policial. O policial abriu os papéis e leu sem levantar a cabeça.
Procedimento, infração, ordem judicial. Linguagem feita para parecer definitiva. Dona Teresa ouviu, não interrompeu. Interromper era para quem ainda acreditava que alguém se importava. Quando acabou, ela assentiu uma vez. E eles começaram rápido demais. Cadeiras arrastadas, caixas jogadas. Um retrato caiu e trincou no chão. Ninguém pegou. Alguém soltou uma risadinha curta e parou quando o policial olhou. Na beira da estrada, vizinhos que venderam anos antes se juntaram, braços cruzados, olho no chão. Uma mulher disse que pena, outra falou que não tinha o que fazer. Ninguém atravessou a cerca. Dona Teresa sentiu a humilhação subir quente no rosto. Não por precisar deles. Ela viveu sem eles por anos, mas porque o silêncio deles confirmava o que ela sempre temeu. Gente consegue ver você afundar, desde que continue seca. Quando carregaram o colchão, algo cedeu no corpo dela. A perna falhou. Ela tentou segurar na bomba e errou. Caiu de joelhos. O ar saiu do peito e demorou a voltar. Senhora, a senhora precisa sair daqui, o policial disse mais baixo. Ela não respondeu. As mãos no chão, os dedos se fechando na terra como se pudesse segurar o lugar no lugar. O choro veio de repente, alto, sem controle. Ela odiou isso mais do que tudo, porque tinha prometido a si mesma que não ia dar a eles o gosto de vê-la quebrar. Mas o corpo não pediu autorização. O fiscal olhou o relógio. E então o som cortou tudo. Um ronco baixo, pesado. O vento levantou papéis. As cabeças viraram. Um helicóptero desceu no campo mais adiante, achatando parte da plantação ao tocar o chão. A poeira explodiu, cobriu botas e uniformes. O motor desligou. O silêncio caiu como pedra. Um homem desceu, 40 e poucos anos. Sapato limpo, jaqueta escura, postura calma. Ele avaliou a cena. Caminhões, móveis espalhados, Dona Teresa no chão. A mandíbula dele travou. O que está acontecendo aqui? Perguntou. O fiscal se recompôs primeiro. Assunto do município. Irregularidades. O homem olhou para Dona Teresa. Aproximou, agachou, sem invadir, sem tocar. Senhora, qual é o seu nome? Ela ergueu o rosto, confusa, suja de terra e lágrima. Teresa Almeida. O homem puxou o ar, fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, o olhar tinha mudado. Como se uma porta interna tivesse escancarado tudo o que ele tentou guardar por anos. Ele se levantou e virou para os homens. Para, disse. Agora. O senhor não tem autoridade. O fiscal começou. Tenho sim, ele respondeu. Pegou o celular. Porque a minha empresa comprou o entorno desse empreendimento. Porque esses relatórios estão adulterados e porque esta terra está protegida por registros que vocês nem conferiram. Ele olhou de novo para Dona Teresa. A voz baixou. Sou eu, Lucas. O nome não entrou de imediato. Dona Teresa piscou, como se a vista estivesse falhando. A poeira, o barulho, a dor no joelho. Lucas era lembrança, um menino magro na varanda. Não um homem ali, com um helicóptero atrás. A senhora não precisa falar nada, ele disse, entendendo a confusão no rosto dela. Estendeu a mão. Ela hesitou, depois pegou. A mão dele era firme. Ele a ajudou a levantar e a conduziu até o degrau da varanda. Depois virou para os outros. O fiscal tentou falar, rápido demais, cheio de desculpa e pose de quem nunca foi encurralado. Lucas levantou um dedo, sem gritar, só definitivo. Fez uma ligação e colocou no viva voz. Me manda agora o dossiê de conformidade da matrícula 17IB. Celulares apareceram na roda. O policial mudou o peso do corpo, inseguro. Em minutos, os arquivos chegaram. Lucas rolou a tela em silêncio, com o maxilar duro. Depois virou o celular para o policial. Assinaturas copiadas, datas de vistoria batendo com o dia em que o órgão estava fechado. E essa ordem cita uma mudança de zoneamento que nunca foi aprovada. O fiscal perdeu a cor. Deve ter sido um engano. Foi, Lucas respondeu. E foi crime. Ele fez outra ligação, depois outra. Falou nomes que fizeram o policial endireitar. Auditoria independente. Órgão externo. Pedido de liminar saindo na hora. A ordem foi suspensa antes que alguém entendesse como. Vizinhos chegaram mais perto. Cochichos cresceram. Alguém perguntou quem era o homem. Alguém respondeu que a empresa dele tinha assumido contratos grandes na região. Celulares subiram. Fotos. Lucas voltou para Dona Teresa. Eu já estava por aqui, disse baixo. Minha equipe estava revisando áreas do corredor novo. Eu vi o número da matrícula. Aquilo me puxou. Pausou. Eu não esperava encontrar a senhora assim. A mão dela tremia. Eu não vendi, ela disse, como se isso fosse a primeira coisa que precisava ser dita. Eles queriam. Eu não vendi. Eu sei, ele respondeu. É por isso que vieram desse jeito. O policial limpou a garganta. Senhora, a execução está suspensa a partir de agora. Os caminhões desligaram. Algumas caixas voltaram para dentro. Um funcionário pegou o porta-retrato trincado e entregou para Dona Teresa sem encarar. No fim da tarde, o fiscal
fiscal já tinha ido embora. A comitiva saiu mais devagar do que chegou. A estrada ficou quieta outra vez, mas era um silêncio diferente. Tinha peso. Lucas ficou. Andou o terreno com ela, devagar, ouvindo mais do que falando. Perguntou onde a água empoçava, onde a geada pegava primeiro. Lembrava de mais coisas do que admitia. Parou diante do galpão torto e encarou o telhado como se aquilo o ofendesse. Você consertou esse telhado uma vez, Dona Teresa disse sem planejar. Lucas olhou surpreso. Eu consertei? Consertou. Você tinha 11. Disse que era mais alto que a escada, que não precisava dela. Caiu mesmo assim. Lucas soltou um ar que quase virou riso, mas os olhos umedeceram. Eu lembro de cair, ele disse. Eu só não lembrava por quê. A garganta de Dona Teresa apertou. Eles ficaram ali um instante, com o ar pesado de tudo o que nunca foi dito. Quando o sol baixou, Lucas ficou de frente para a plantação. Eu prometi uma coisa, disse por fim. Eu não sabia como, mas eu nunca esqueci. Dona Teresa olhou para ele, de verdade, e assentiu. Mas a volta de Lucas não era só resgate, era acerto de contas, porque o que ele viu nos papéis não parava na cerca dela. Ele tinha construído a carreira entendendo sistemas. Agora ia usar isso para derrubar um sistema podre. O acerto não veio com barulho, veio com método. Auditores chegaram em poucos dias, andaram onde os fiscais tinham passado correndo, só que devagar. Câmeras firmes, perguntas precisas. Rastros de papel começaram a se desfazer. Datas não fechavam. Pagamentos apareciam onde não deveriam. Um servidor pediu exoneração por saúde. Conta bancária de fiscal foi marcada. Mensagem vazada mostrou gente pressionando para limpar certas matrículas. Dona Teresa via tudo da varanda como se fosse tempestade em vida alheia. Ela não entendia todas as palavras jurídicas, mas entendia rosto e entendia medo, porque os mesmos homens que riram baixo passaram a evitar o olhar dela, como se ela carregasse praga. No fim do mês, saíram denúncias. Empresas recuaram em silêncio. Depois tudo caiu de vez. Demissões, renúncias, contratos suspensos, negócios desmanchando por excesso de mentira. Mas Lucas não parou. Salvar a chácara era só parte da dívida. A outra parte era impedir que outra gente fosse esmagada como ela quase foi. Ele foi a reuniões da prefeitura que antes eram vazias. Sentou na primeira fila, calmo, e fez muita gente suar. Bancou apoio jurídico para pequenos produtores que foram pressionados. Contratou investigadores que não ligavam para quem é parente de quem. Fez a cidade parar de fingir que corrupção é normal. E aos poucos, com dor, com custo, as coisas mudaram. Lucas voltou muitas vezes, sem anunciar. Chegava com roupa simples, bota suja, manga arregaçada. Primeiro vieram equipamentos, depois irrigação, depois empregados. Inclusive gente do próprio município, agora trabalhando do jeito certo. Alguns eram os mesmos que tinham carregado móveis de Dona Teresa para fora. Trabalhavam em silêncio, sem piada. Um dia, um rapaz nervoso largou a ferramenta e disse: "Senhora, me desculpa." Dona Teresa olhou por um tempo. "Não fala", respondeu. "Mostra." E ele mostrou. A chácara não virou vitrine. Virou segura, protegida, com registro de preservação que nenhuma ordem rasgaria de novo. Lucas fez a papelada com ela, na mesa da cozinha, traduzindo cada linha em palavras simples, sem deixar ela assinar nada que não entendesse. "Sem surpresa", ele disse. "Nunca mais." Vizinhos apareceram. Alguns trouxeram comida. Alguns pediram perdão sem palavra. Dona Teresa aceitou o que parecia honesto e deixou o resto passar. E algo mudou nela também. Porque orgulho, quando você carrega sozinha por muito tempo, vira pedra amarrada no peito. E Lucas, sem forçar, começou a tirar essa pedra. Criou um fundo de apoio sem exigir assinatura, sem condição, só cuidado. Insistiu numa enfermeira 2 vezes por semana. Dona Teresa recusou de primeira. "Eu não estou doente." Lucas agachou na frente dela, do jeito que fez quando ela estava no chão. "Você não precisa estar doente para merecer ajuda." Essa frase bateu nela mais forte do que a reintegração, porque ela percebeu quanto tempo viveu achando que só merecia o que conseguia pagar com esforço. Lucas verificava a cerca, andava o terreno, reaprendia os nomes das plantas, parava onde parou quando era menino e deixava o vento bater no rosto, como se aquilo lembrasse quem ele era. O menino que ela alimentou virou o homem que a protegeu. Ainda assim, Lucas não saiu ileso do passado. Algumas noites ele ficava na varanda depois que Dona Teresa dormia, encarando a escuridão como se discutisse com fantasmas. Ela viu uma vez: "Você está bem?"
Perguntou baixo. Ele engoliu em seco. Eu achava que ficar rico ia consertar o que aconteceu comigo, como se dinheiro pudesse voltar o tempo. Não volta, Dona Teresa respondeu. Lucas assentiu. Mas pode proteger o que importa agora. Ele olhou para ela, cansado. Eu devia ter vindo antes. Dona Teresa sentou ao lado. Não tocou. Não precisava. Você veio quando importava, ela disse. Os ombros dele relaxaram um pouco, como se a culpa estivesse presa ali há anos. Ele ofereceu a casa dele. Dona Teresa recusou uma vez, depois outra. Na terceira, aceitou ficar parte do tempo. Não por luxo, mas porque entendeu que deixar alguém cuidar de você não é fraqueza, é confiança. E confiança é a moeda mais rara. Numa manhã limpa, Dona Teresa ficou na beira do roçado vendo a terra virar com uma máquina boa, firme, sem pressa. Juntou as mãos, sentindo a vibração subir pelos braços. Lucas ficou ao lado, quieto. Você cumpriu sua palavra, ela disse. Só cheguei tarde, ele respondeu. Ela balançou a cabeça. Você chegou quando importava. Lucas encarou a plantação e por um instante era menino de novo, com fome, com medo, parado perto das árvores. E por um instante, Dona Teresa parecia mais nova também, forte de um jeito que o mundo raramente recompensa, teimosa do jeito que salva a vida. Eles ficaram em silêncio, mas não era vazio. Era um silêncio cheio, cheio de sobrevivência, cheio de dívida paga do jeito certo. A terra continuou sendo dela. A promessa continuou inteira, e pela primeira vez em anos, Dona Teresa entrou em casa antes de escurecer, deixando a porta destrancada, confiando na quietude. A chácara respirou aliviada de novo. Ela também. Por fim, sem medo. Finalmente. Se você está com a gente no Dose de Conhecimento, assista até o final, deixe seu like, comenta aqui embaixo Bondade Volta e se inscreva no Dose de Conhecimento para mais histórias em que uma escolha simples vira uma força impossível de parar.